Você já reparou como algumas pessoas parecem perder tudo logo depois de receberem múltiplos elogios? Aquele momento em que todo mundo comenta sobre sua nova conquista, seu carro, sua casa, seu sucesso, e nas semanas seguintes tudo começa a desmoronar sem explicação aparente. Deixa eu te revelar algo que pode revolucionar completamente a forma como você lida com a admiração alheia e proteger definitivamente suas bênçãos de forças invisíveis que drenam sua energia vital. Existe um erro gravíssimo que você provavelmente comete todos os dias, múltiplas vezes, sem sequer perceber. Esse erro tem o poder devastador de abrir brechas na sua proteção espiritual, bloquear sua prosperidade e permitir que energias destrutivas atravessem seu campo de força invisível. E o pior é que você faz isso achando que está sendo educado, gentil e bem educado. Pensa naquele momento no trabalho, no mercado, na academia ou numa festa de família, quando alguém se aproxima e diz: "Nossa, que roupa maravilhosa você está usando hoje! Ficou incrível!" Ou "Parabéns pelo carro novo, que sucesso!" Ou ainda "Você está radiante, que energia boa!" O que acontece instantaneamente na sua mente? Qual é sua reação automática, programada desde a infância? Você sorri, agradece e segue em frente, não é mesmo? Pois é exatamente nessa fração de segundo, nesse momento aparentemente inocente, que você está permitindo que forças nem sempre positivas penetrem sua blindagem energética e comecem a sugar aquilo que você conquistou com tanto esforço. Parece exagero? Então me explique por que razão, logo após receber dezenas de elogios sobre algo novo que você adquiriu, aquilo misteriosamente quebra, estraga ou desaparece. Por que motivo? Depois que todos elogiaram seu novo projeto profissional, as coisas começam a dar errado, sem nenhuma explicação lógica. Por que, após comentarem sobre como você está financeiramente estável, surgem despesas inesperadas que drenam exatamente aquele valor que você tinha guardado? Essas não são coincidências aleatórias do destino. São consequências diretas de uma vulnerabilidade energética que você mesmo criou ao aceitar elogios da forma errada. Os antigos mestres da tradição cabalística judaica conheciam esse fenômeno há mais de 3.000 anos. Eles mapearam com precisão cirúrgica uma força invisível chamada Ayin Hara, que podemos traduzir como olhar carregado, energia de cobiça ou simplesmente inveja destrutiva. E o mais fascinante dessa sabedoria milenar é que eles desenvolveram códigos linguísticos específicos, verdadeiras senhas de proteção espiritual, para blindar suas conquistas e bênçãos. Um desses códigos é justamente como responder aos elogios que você recebe diariamente. Aqui vai uma revelação que pode te chocar profundamente. Nas comunidades judaicas tradicionais ortodoxas, nunca, em hipótese alguma, se aceita um elogio sozinho. Jamais. Isso não é superstição folclórica nem frescura cultural. É proteção espiritual consciente, deliberada e cientificamente testada ao longo de milênios. E no decorrer desta conversa, você vai descobrir exatamente como usar o código Baruch Hashem para criar uma blindagem invisível e impenetrável ao redor de tudo que você conquistou. Mas antes de te revelar esse código protetor poderoso, você precisa compreender profundamente a mecânica energética oculta por trás de cada elogio que você recebe. Vamos começar entendendo o que realmente acontece no plano invisível quando alguém direciona sua atenção concentrada para você através de palavras de admiração. Segundo a sabedoria cabalística profunda, palavras não são apenas vibrações sonoras vazias que se dissipam no ar. Cada palavra pronunciada funciona como um recipiente carregado de energia, intenção e sentimento de quem a emite. Quando alguém te elogia, está disparando um raio de atenção concentrada que identifica instantaneamente, no seu campo energético sutil, aquilo que chamou a atenção. Sua aparência física, seu carro novo, seu sucesso profissional, sua família harmoniosa, sua saúde radiante. E aqui reside o perigo mortal que ninguém te ensinou.
qual é exatamente a qualidade da energia que vem embutida junto com esse elogio aparentemente inocente. Os grandes mestres da Cabala identificaram 2 tipos principais de energia destrutiva que acompanham elogios. O primeiro tipo é o que chamamos de olho negro, a inveja consciente, deliberada e maliciosa. Essa pessoa te elogia na frente, mantém o sorriso no rosto, mas por dentro está queimando de desejo ardente de que você perca aquilo imediatamente. Felizmente, esse tipo de inveja pura e consciente é relativamente raro, porque exige um nível de maldade intencional que poucas pessoas cultivam abertamente. Mas o segundo tipo é infinitamente mais perigoso justamente porque é absurdamente mais frequente e passa completamente despercebido. Chamamos de olho cinza, a inveja inconsciente, automática e involuntária. Essa pessoa pode genuinamente gostar de você, pode achar bonita mesmo aquela sua bolsa nova, pode torcer pelo seu sucesso de coração sincero, mas lá nas profundezas do seu subconsciente, por uma fração microscópica de segundo, passa um pensamento sombrio que ela mesma não reconhece conscientemente. Eu também queria ter uma assim, ou porque ela conseguiu e eu não. Ou deve ser bom ter tanto dinheiro. Essa mistura venenosa de admiração genuína com uma pitada minúscula de inveja inconsciente também causa rupturas energéticas no seu campo de proteção. São como pequenas flechas invisíveis sendo lançadas contra você o tempo inteiro, e você permanece completamente inconsciente desse ataque silencioso. Você chega no escritório com um carro 0 quilômetro. 12 pessoas param para comentar e elogiar. No fim do dia, o carro apresenta um problema inexplicável que nem a concessionária consegue diagnosticar. Você posta uma foto nas redes sociais e colhe centenas de comentários sobre seu cabelo perfeito. Na semana seguinte, seu cabelo está fraco, quebradiço, sem vida. E seu cabeleireiro não entende o que aconteceu. Alguém te encontra e comenta: "Nossa, você está com uma energia radiante." 3 dias depois, você está exausta, sem forças, desmotivada, sem motivo aparente. Não são coincidências do acaso. São rachaduras microscópicas no seu escudo de proteção espiritual. E a porta para essas rachaduras se escancarou no exato momento em que você respondeu com um inocente e aparentemente educado "obrigado" ou "obrigada". Agora você deve estar se perguntando por que razão essa palavra específica é tão problemática e destrutiva. A resposta está escondida na própria origem etimológica dessa palavra. Obrigado vem diretamente de obrigação. Quando você pronuncia essa palavra, está se colocando linguística e energeticamente numa posição de dívida. É como se você estivesse declarando ao universo: "Estou em dívida com você por esse elogio que acabou de me dar." Você está criando sem perceber um vínculo de obrigação energética com aquela pessoa. Mas o problema transcende a mera linguística. Energeticamente falando, quando você responde obrigado ou obrigada a um elogio, você ativa instantaneamente 4 mecanismos destrutivos simultâneos no plano espiritual invisível. Primeiro mecanismo: você reconhece e valida uma dívida energética. A pessoa te avaliou positivamente e você, em troca, devolve automaticamente um pouco da sua energia vital através da gratidão. Você está entrando numa transação energética perigosa sem ter a menor ideia se o que está recebendo é admiração pura ou vem contaminado com inveja disfarçada de gentileza. Segundo mecanismo: você baixa completamente suas defesas naturais. A palavra obrigado funciona literalmente como uma senha que abre as comportas da sua aura espiritual. Você está dizendo ao universo invisível: "Pode entrar. Estou aberto. Minhas barreiras estão desativadas neste momento." E se o elogio vier carregado com energia negativa, consciente ou inconsciente, essa energia penetra sem encontrar absolutamente nenhuma resistência. Terceiro mecanismo: você interrompe abruptamente o fluxo natural de abundância. Deus, o universo, a fonte criadora te concedeu bênçãos, saúde, beleza,
prosperidade, sucesso. Em vez de ancorar firmemente essas bênçãos dentro do seu campo energético, declarando internamente isso é meu por direito divino, você imediatamente devolve parte significativa dessa energia para quem te elogiou. É como se você estivesse dizendo ao fluxo universal de abundância: não preciso de tanto assim, pode retirar um pouco de volta. E o universo, que responde matematicamente às nossas palavras e intenções, realmente retira. Quarto mecanismo. Você cria uma abertura para a comparação destrutiva. Quando você aceita passivamente um elogio sem redirecionamento, está permitindo que aquela pessoa se coloque mentalmente como avaliadora das suas conquistas. Isso estabelece uma hierarquia energética onde ela julga e você é julgado. Ela aprova e você é aprovado. Essa dinâmica sutil corrói sua soberania espiritual e abre espaço para inveja comparativa. Agora você deve estar pensando: mas então o que exatamente eu devo fazer? Ficar sem responder e parecer grosseiro, mal educado? Absolutamente não. A sabedoria hebraica milenar jamais ensinou grosseria ou falta de educação. O segredo ancestral está em aprender a responder de forma socialmente educada, mas energeticamente blindada e protegida. E é aqui que entra o código Baruch Hashem, que significa literalmente bendito seja Deus ou graças a Deus. Quando você recebe um elogio e responde mentalmente ou verbalmente Baruch Hashem, você está fazendo algo revolucionário no plano energético. Você está redirecionando imediatamente o crédito da sua conquista para uma fonte divina, para Deus, para o universo criador. Você não está negando sua própria competência ou esforço. Você está simplesmente reconhecendo que existe uma força maior que te abençoou com aquela conquista. E ao fazer isso, você cria uma blindagem tripla de proteção absoluta. Primeira camada de blindagem. Você desvia o alvo da inveja. Quando você aceita um elogio sozinho, todo o foco da energia invejosa se concentra diretamente em você. Mas quando você redireciona o crédito para Deus através do Baruch Hashem, qualquer inveja que vier junto com o elogio não tem onde se fixar em você. É como um raio que busca um para-raios, mas encontra apenas ar vazio. A energia negativa simplesmente se dissipa, sem causar dano algum. Segunda camada de blindagem. Você ancora suas bênçãos numa fonte inesgotável. Ao dizer Baruch Hashem, você está declarando que suas conquistas vêm de Deus. E Deus é ilimitado, eterno, inesgotável. Ninguém pode roubar, drenar ou bloquear o que vem da fonte divina infinita. Você transforma suas bênçãos pessoais em manifestações do divino, tornando-as intocáveis por forças humanas limitadas. Terceira camada de blindagem. Você ativa gratidão genuína sem criar dívida humana. Baruch Hashem é um agradecimento, mas direcionado para cima, para o céu, para a fonte. Você não fica devendo nada energeticamente a quem te elogiou. Você apenas reconhece que Deus te abençoou e está grato por isso. Esse reconhecimento atrai ainda mais bênçãos, porque o universo multiplica aquilo que reconhecemos e agradecemos com sinceridade. Agora vou te ensinar exatamente como aplicar esse código protetor nas situações reais do seu dia a dia. Quando alguém disser que vestido lindo você está usando, você pode responder em voz alta com um sorriso gentil. Que bom que você gostou. E imediatamente pensar ou sussurrar para si mesmo, Baruch Hashem. Ou pode dizer em voz alta mesmo, Baruch Hashem, fico feliz que tenha notado. Percebe a diferença energética? Você está sendo educada socialmente, mas mantendo sua blindagem espiritual ativada o tempo todo. Quando alguém te elogiar pelo carro novo, dizendo, nossa, que carrão, você deve estar muito bem de vida. Existe uma armadilha energética nessa frase. Repare que não é apenas um elogio sobre o carro, é uma avaliação invasiva sobre sua condição financeira. Nesses casos, você pode responder, Baruch Hashem, estou trabalhando duro, ou simplesmente,
Graças a Deus por cada conquista. Essa resposta faz duas coisas simultaneamente. Reconhece educadamente o comentário da pessoa e cria um escudo impenetrável contra qualquer inveja que possa estar escondida por trás daquelas palavras aparentemente gentis. Mas vamos aprofundar ainda mais essa compreensão. Você precisa entender que existem diferentes níveis de proteção energética e o código Baruch Hashem é apenas a primeira linha de defesa. Quando você começa a usar esse código conscientemente, você está fazendo muito mais do que apenas repetir uma frase. Você está reprogramando completamente sua relação com as bênçãos que recebe e transformando sua vulnerabilidade em fortaleza espiritual absoluta. Pense na sua vida como uma casa. Toda casa precisa de portas e janelas para ventilação, luz e conexão com o mundo exterior. Mas essas mesmas aberturas podem ser portas de entrada para invasores se você não instalar fechaduras adequadas. Os elogios que você recebe são como janelas abertas na sua casa energética. Eles trazem luz e reconhecimento, mas também podem ser entradas para energias destrutivas se você não souber protegê-las adequadamente. O Baruch Hashem funciona como uma fechadura invisível nessas janelas. A brisa boa entra, a luz positiva penetra, mas ladrões energéticos ficam do lado de fora, incapazes de invadir seu espaço sagrado. Agora vou te revelar algo que os mestres cabalistas ensinam apenas aos estudantes mais avançados. Existe uma diferença crucial entre aceitar um elogio sozinho e aceitar um elogio acompanhado do reconhecimento divino. Quando você aceita sozinho, você está declarando ao universo invisível que aquela conquista é resultado exclusivo da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade. Isso pode parecer empoderador superficialmente, mas no plano espiritual profundo, você está se isolando da fonte infinita de bênçãos e colocando um limite nas suas próprias conquistas. Sua capacidade humana é limitada. Você tem apenas 24 horas por dia, energia física finita, conhecimento restrito. Quando você atribui suas conquistas apenas a si mesmo, você está dizendo ao universo: só posso ter aquilo que minha capacidade limitada conseguir gerar. Mas quando você usa o Baruch Hashem, você está declarando algo completamente diferente e revolucionário. Minhas conquistas vêm de uma fonte ilimitada, eterna, infinitamente abundante. Deus está comigo, e com Deus não existem limites. Você deixa de ser um recipiente pequeno e se transforma num canal conectado ao oceano infinito da abundância divina. As bênçãos não param de fluir porque você reconheceu que elas vêm de uma fonte que nunca seca, nunca esgota, nunca termina. Vou te ensinar agora uma técnica avançada de blindagem chamada redirecionamento triplo. Essa técnica combina 3 elementos poderosos numa única resposta quando você recebe elogios especialmente carregados, ou quando sente intuitivamente que há inveja por trás das palavras gentis. Primeiro elemento: reconhecimento social educado. Você mantém sua postura socialmente adequada, respondendo de forma gentil. Segundo elemento: redirecionamento divino com Baruch Hashem. Você desvia o foco para Deus imediatamente. Terceiro elemento: bênção de retorno. Você devolve uma bênção para quem te elogiou, criando um escudo espelho que reflete qualquer negatividade de volta à fonte, enquanto amplifica a positividade genuína. Veja como isso funciona na prática. Alguém te encontra e diz: você está com uma aparência incrível, emagreceu muito, né? Qual o segredo? Hashtag. Você responde: que gentil da sua parte notar. Baruch Hashem, estou cuidando da saúde. Desejo que você também seja abençoado com muita saúde e bem-estar. Percebe a tríplice proteção? Você foi educada, redirecionou o crédito para Deus e ainda devolveu uma bênção. Se a pessoa tinha intenção pura, ela vai se sentir abençoada e feliz. Se havia inveja inconsciente, essa energia negativa bate na sua bênção de retorno e volta para ela,
enquanto você permanece completamente protegida e intocável. Essa não é magia negra nem manipulação. É simplesmente sabedoria energética ancestral, aplicada com consciência elevada. Agora preciso te alertar sobre um erro gravíssimo que muitas pessoas cometem quando começam a entender essa proteção espiritual. O erro da discrição exagerada que vira paranoia. Alguns interpretam mal esses ensinamentos e começam a se esconder completamente do mundo. Param de compartilhar qualquer alegria, deixam de celebrar conquistas, vivem com medo constante de que qualquer olhar vai destruir suas bênçãos. Isso não é proteção espiritual saudável. Isso é prisão energética autoimposta. A verdadeira sabedoria está no equilíbrio consciente. Você não precisa se esconder, nem viver com medo paralisante. Você precisa aprender a viver suas bênçãos com gratidão consciente, celebrar suas conquistas com humildade genuína e proteger energeticamente aquilo que é precioso sem se isolar do mundo. Deixe-me ensinar a diferença prática entre discrição protetora saudável e isolamento paranoico destrutivo. Discrição saudável significa que quando algo maravilhoso acontece na sua vida, você não sai imediatamente postando 15 fotos de todos os ângulos com legendas provocativas do tipo inveja mata, ou quem trabalha conquista, ou sonho realizado. Em vez disso, você guarda aquela bênção para si por pelo menos 24 horas. Deixa ela se fixar no seu campo energético, agradece a Deus em silêncio, permite que ela crie raízes profundas antes de expor ao olhar público massivo. Depois desse período de ancoragem, se realmente fizer sentido compartilhar, você faz, mas sempre com o Baruch Hashem embutido na sua consciência e de preferência nas suas palavras também. Isolamento paranoico é quando você deixa de viver suas bênçãos com alegria por medo excessivo. É quando você compra algo lindo, mas tem medo de usar porque as pessoas podem olhar. É quando você conquista algo importante, mas não conta nem para as pessoas mais próximas que genuinamente te amam. É quando você se tranca numa bolha de medo constante, achando que qualquer olhar vai destruir tudo. Isso não é proteção. É autossabotagem disfarçada de espiritualidade. O equilíbrio verdadeiro está em viver plenamente suas bênçãos, usar aquilo que Deus te deu com alegria e gratidão, compartilhar com as pessoas certas no momento certo e sempre manter o Baruch Hashem como sua âncora protetora constante. Vou te revelar agora o segredo dos segredos que transforma completamente sua relação com elogios e bênçãos. A prática diária de gratidão preventiva antes mesmo de sair de casa. Os mestres cabalistas desenvolveram uma bênção matinal poderosa que cria um campo de força invisível ao seu redor para o dia inteiro. Essa bênção não é uma simpatia supersticiosa nem um ritual vazio. É uma declaração de intenção energética que programa seu campo áurico para repelir automaticamente qualquer ataque de inveja, consciente ou inconsciente. Toda manhã, antes de abrir a porta e enfrentar o mundo, pare por 30 segundos diante de um espelho ou simplesmente feche os olhos e declare em voz baixa ou mentalmente com intenção focada e concentrada. Baruch Hashem por este novo dia. Que Deus me proteja hoje de todo olhar invejoso e de toda palavra carregada de negatividade. Que minhas bênçãos estejam seladas e blindadas dentro de mim. Que eu veja os outros com olhos de generosidade genuína e que os outros me vejam da mesma forma abundante. Que tudo que é meu permaneça firmemente comigo e tudo que é dos outros permaneça com eles em paz e harmonia. Essa bênção matinal cria 7 camadas de proteção simultâneas que funcionam o dia inteiro. Primeira camada. Você reconhece Deus como fonte de tudo, ativando imediatamente sua conexão com o infinito. Segunda camada. Você pede proteção específica contra o olhar invejoso, criando um escudo direcionado. Terceira camada. Você declara que suas bênçãos estão seladas, programando o seu campo energético para não vazar. Quarta camada. Você programa seus próprios olhos para verem com generosidade,
transformando você mesmo numa fonte de energia positiva. Quinta camada. Você cria reciprocidade energética, pedindo que os outros te vejam como você vê eles. Sexta camada. Você estabelece fronteiras claras entre o que é seu e o que é dos outros. Sétima camada. Você ancora tudo isso em paz e harmonia, evitando conflitos energéticos desnecessários. Faça essa bênção matinal durante 40 dias consecutivos, sem falhar nenhum dia. Por que 40? Na tradição hebraica, 40 é o número sagrado da transformação completa e irreversível. Choveu 40 dias e 40 noites no dilúvio, e o mundo inteiro foi renovado. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai, recebendo a Torá sagrada. O povo judeu peregrinou 40 anos no deserto, até se transformar completamente de escravos em nação livre. 40 dias de prática consistente e comprometida criam uma nova realidade espiritual permanente na sua vida. Depois desses 40 dias, a proteção se torna automática, inconsciente, parte da sua estrutura energética permanente. Mas existe ainda um nível mais profundo e poderoso de proteção que transcende todas as técnicas que te ensinei até agora. Os grandes mestres espirituais judaicos chamam isso de Ayin Tová, o olho bom, o olhar generoso. Essa é a proteção suprema, a blindagem definitiva, o escudo impenetrável que não vem de fora, mas brota de dentro. Quando você desenvolve o olho bom genuíno, você se torna naturalmente imune aos ataques de inveja, porque você mesmo não inveja mais ninguém. Funciona através de uma lei espiritual matemática, precisa e infalível que os sábios chamam de Midá Keneged Midá. Medida por medida, ação por reação, causa e efeito espiritual absoluto. O universo te trata exatamente da forma como você trata os outros no plano energético invisível. Se você olha o sucesso alheio com inveja corrosiva, o universo permite e até facilita que outros olhem seu sucesso com inveja destrutiva. E isso vai drenar suas bênçãos progressivamente. Mas se você desenvolve a capacidade genuína de olhar as conquistas dos outros com alegria sincera, o universo cria um campo de força ao redor das suas próprias conquistas que repele automaticamente qualquer olhar invejoso. É matemático, é preciso, é infalível. Você não precisa acreditar para funcionar. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade física. Vou te ensinar agora um exercício transformador revolucionário que, praticado consistentemente durante 30 dias, vai mudar completamente sua frequência energética e criar proteção permanente. O exercício do olho bom consciente. Durante os próximos 30 dias consecutivos, encontre pelo menos 3 pessoas ou situações diariamente para abençoar mentalmente com alegria genuína. Pode ser aquela colega de trabalho que recebeu a promoção que você também queria desesperadamente. Em vez de sentir aquela pontada de inveja familiar, respire fundo e pense com sinceridade real. Baruch Hashem, que ela prosperou, que ela cresça ainda mais, que Deus abra portas ainda maiores para ela e que abra para mim também, quando for meu momento perfeito. Pode ser aquela conhecida das redes sociais que postou fotos de uma viagem dos sonhos para destinos que você sempre quis conhecer. Em vez daquela sensação amarga de deve ser bom ter dinheiro sobrando, respire conscientemente e pense: que viagem maravilhosa, Baruch Hashem. Que ela aproveite cada momento precioso. Que Deus continue abençoando ela com saúde e recursos abundantes. E que eu também seja abençoada quando chegar minha hora divina. Nos primeiros 5 a 7 dias, isso vai parecer forçado, artificial, mecânico, difícil de sustentar. Sua mente vai resistir, porque você está reprogramando padrões de décadas. Mas continue praticando com determinação. Por volta do 10º ao 15º dia, algo profundo vai começar a mudar dentro de você. Você vai perceber que está se tornando mais leve emocionalmente, mais feliz genuinamente
menos comparativa compulsivamente, menos amargurada cronicamente. E por volta do 20º ao 25º dia, você vai notar algo absolutamente extraordinário e quase mágico. As pessoas vão parar de te invejar. Você vai começar a receber elogios genuinamente puros, sem aquele peso energético ruim, sem aquela sensação estranha. Você vai sentir fisicamente a diferença na qualidade da energia que vem na sua direção. Por que isso acontece? Porque você mudou sua própria frequência energética fundamental. Você se transformou numa pessoa de Ayin Tová, de olho bom genuíno. E o universo, que funciona como espelho perfeito, está refletindo exatamente isso de volta para você. Esta é a proteção suprema definitiva. Não é um escudo externo temporário que você precisa renovar constantemente. É uma transformação interna permanente que te torna naturalmente imune aos ataques energéticos. Quando você está ocupada demais abençoando genuinamente os outros, não sobra espaço mental nem tempo emocional para invejar ninguém. E quando você não inveja absolutamente ninguém, ninguém consegue te invejar com força suficiente para realmente te prejudicar. Você se torna energeticamente intocável, blindada por uma armadura de luz gerada pela sua própria generosidade espiritual. Agora você tem nas mãos um sistema completo de proteção energética, o código Baruch Hashem para redirecionar elogios, a técnica do redirecionamento triplo para situações carregadas, a bênção matinal de 40 dias para blindagem diária e o exercício do olho bom de 30 dias para transformação permanente. Esse não é conhecimento teórico abstrato. É sabedoria prática testada e aprovada por mais de 3.000 anos de tradição judaica. Milhões de pessoas ao longo de milênios usaram exatamente esses códigos e prosperaram mesmo cercadas de inveja, protegidas mesmo em ambientes hostis, abençoadas mesmo quando outros tentavam drenar suas conquistas. Se este conteúdo está fazendo sentido para você e está transformando sua compreensão sobre como proteger suas bênçãos, deixe nos comentários qual foi a revelação mais impactante até agora. Escreva Baruch Hashem se você está comprometido em aplicar esse código protetor na sua vida a partir de hoje. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora porque vamos continuar desvendando os segredos milenares da Cabala judaica, que podem revolucionar completamente sua prosperidade, sua proteção espiritual e sua conexão com o divino. Qual área da sua vida precisa de mais proteção energética neste momento? Vida financeira, relacionamentos, saúde ou carreira profissional? Compartilhe nos comentários, porque sua resposta pode se tornar tema dos nossos próximos vídeos. Agora vamos ao nível mais profundo e revelador dessa proteção ancestral, que vai selar definitivamente sua blindagem espiritual. Você aprendeu os códigos, praticou as técnicas, entendeu a mecânica energética. Mas existe uma verdade final que os grandes mestres cabalistas só revelam aos estudantes que demonstraram compreensão real. A maior proteção contra o olho invejoso não é simplesmente se esconder do mundo, nem viver com medo paralisante constante. A verdadeira blindagem impenetrável é viver com tanta bondade genuína, tanta generosidade de espírito autêntica e tanta confiança inabalável em Deus que nenhuma energia negativa consegue sequer arranhar a armadura de luz que você construiu naturalmente ao redor de si mesmo. Quando você vive com gratidão consciente usando Baruch Hashem em cada respiração, quando você olha o sucesso alheio com alegria sincera, em vez de inveja corrosiva, quando você ancora suas bênçãos na fonte divina infinita, em vez de no seu ego limitado, você transcende completamente o plano onde a inveja opera. Você sobe para uma frequência energética tão elevada que os ataques de inveja simplesmente não conseguem te alcançar. É como um avião voando acima das nuvens de tempestade. A tempestade continua acontecendo lá embaixo, mas você está num espaço de céu azul e sol radiante, completamente intocável e absolutamente protegida. Mas atenção, isso não significa que você vai parar de receber elogios ou que as pessoas vão parar de te admirar. Muito pelo contrário.
Quanto mais você prospera com proteção consciente, mais admiração você naturalmente atrai. A diferença revolucionária é que agora você sabe exatamente como processar essa admiração sem abrir brechas na sua blindagem espiritual. Você transformou elogios de ameaças potenciais em bênçãos neutras que simplesmente escorregam pela sua armadura sem causar dano algum. Pense nisso como aprender a nadar em águas profundas. No começo, você tinha medo de afundar, entrava em pânico com cada onda, lutava desesperadamente contra a água. Mas quando você domina a técnica correta, você flutua naturalmente, navega pelas ondas com facilidade, transforma o que era ameaça em prazer. Os elogios são as ondas. No começo da sua jornada espiritual, cada elogio era uma onda potencialmente perigosa, que poderia te derrubar e te afogar energeticamente. Mas agora, com o código Baruch Hashem dominado, com a bênção matinal praticada, com o olho bom desenvolvido, você navega essas ondas com maestria absoluta. Você flutua, você avança, você prospera. Vou te revelar agora uma prática avançada final, que vai selar permanentemente toda essa proteção. O ritual de ancoragem semanal. Uma vez por semana, escolha um dia fixo, de preferência o mesmo dia toda semana, para criar consistência energética. Reserve 15 minutos completamente sozinha, num lugar onde você não será interrompida. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e faça uma revisão consciente de todas as bênçãos que você recebeu durante aquela semana. Cada uma delas, desde as maiores até as menores. Aquele elogio que você recebeu no trabalho. Aquele comentário gentil de um estranho na rua. Aquela conquista profissional. Aquele momento de saúde plena. Aquele abraço sincero de alguém que você ama. Para cada bênção que você relembrar, diga mentalmente com gratidão profunda: Baruch Hashem por esta bênção específica, que ela permaneça selada dentro de mim, protegida, multiplicada e eternamente conectada à fonte divina infinita. Faça isso com cada bênção individualmente. Não tenha pressa. 15 minutos dedicados semanalmente a essa ancoragem consciente valem mais do que horas de meditação dispersa sem foco. O que você está fazendo nesse ritual é revisar energeticamente todas as suas bênçãos, fechar qualquer brecha que possa ter se aberto durante a semana, reforçar sua blindagem e renovar sua conexão com a fonte divina. É como fazer a manutenção preventiva de um carro. Você não espera o carro quebrar para cuidar dele. Você faz revisões regulares, troca o óleo, verifica os pneus, mantém tudo funcionando perfeitamente. Sua proteção espiritual funciona da mesma forma. Precisa de manutenção consciente, regular e dedicada. E essa ancoragem semanal de 15 minutos é sua revisão preventiva espiritual que garante que tudo continue funcionando em perfeita harmonia. Agora vem a pergunta que provavelmente está ecoando na sua mente. E se eu esquecer de usar o Baruch Hashem numa situação? E se eu responder automaticamente obrigado antes de me lembrar? Perdi toda a proteção? A resposta é não. Você não perde nada instantaneamente. Proteção espiritual não funciona como interruptor de luz que apaga completamente se você cometer um erro. Funciona como músculo que você fortalece progressivamente. Cada vez que você usa conscientemente o código Baruch Hashem, você fortalece esse músculo protetor. Se você esquece uma ou outra vez, você apenas perdeu uma oportunidade de fortalecer, mas não perdeu o que já construiu. O importante é a consistência geral, não a perfeição robótica absoluta. Se você perceber que respondeu obrigado automaticamente antes de se lembrar do código protetor, não entre em pânico, nem em culpa paralisante. Simplesmente, assim que perceber, diga mentalmente: Baruch Hashem, minhas bênçãos permanecem comigo, seladas e protegidas. Essa correção imediata fecha qualquer brecha que possa ter se aberto momentaneamente. É como perceber que você deixou a janela aberta durante uma tempestade
e correr para fechá-la rapidamente. Sim, entrou um pouco de água, mas você limitou o dano e protegeu o resto da casa. Com o tempo, com a prática consistente e dedicada, o Baruch Hashem vai se tornar tão automático quanto o obrigado era antes. Vai se tornar sua resposta natural, inconsciente, instantânea. E quando isso acontecer, você terá alcançado maestria espiritual real. Existe uma última revelação crucial que preciso compartilhar com você antes de finalizarmos: o segredo da prosperidade exponencial protegida. Quando você combina trabalho dedicado com proteção espiritual consciente, quando você conquista com esforço, mas ancora na fonte divina, quando você prospera, mas mantém humildade genuína através do Baruch Hashem, algo extraordinário acontece. Suas bênçãos não apenas permanecem protegidas, elas se multiplicam exponencialmente. Por quê? Porque você criou as condições perfeitas para que o fluxo divino de abundância jorre através de você sem obstáculos, sem vazamentos, sem bloqueios. Pense num cano de água. Se esse cano tem furos por todos os lados, não importa quanta água você coloque, ela vai vazar continuamente e você nunca terá abundância real. Os furos são os elogios aceitos sem proteção, as bênçãos alardeadas sem discrição, a arrogância que atrai inveja, o ego que esquece Deus. Mas quando você sela todos esses furos com o código Baruch Hashem, quando você blinda energeticamente cada conquista, quando você mantém a humildade que reconhece a fonte divina, você transforma aquele cano furado num canal perfeito. A água da abundância flui livremente, enche seu recipiente até transbordar. E o excesso naturalmente abençoa todos ao seu redor também. Essa é a verdadeira prosperidade protegida. A abundância que cresce continuamente porque está conectada à fonte infinita, protegida porque está blindada contra a inveja e multiplicada porque transborda naturalmente para abençoar outros. Você não precisa escolher entre prosperar ou se proteger. Você não precisa escolher entre ter sucesso ou ser espiritual. Você pode e deve ter ambos simultaneamente. Sucesso material protegido por sabedoria espiritual. Prosperidade física ancorada em conexão divina. Conquistas visíveis blindadas por códigos invisíveis. Essa é a síntese perfeita que os mestres cabalistas ensinaram por milênios. Então aqui está sua missão transformadora a partir deste momento. Viva cada dia com o Baruch Hashem na ponta da língua e no centro do coração. Faça a bênção matinal durante 40 dias consecutivos sem falhar. Pratique o exercício do olho bom durante 30 dias dedicados. Realize a ancoragem semanal toda semana sem exceção. E observe sua vida se transformar gradualmente, mas irreversivelmente. Você vai notar que as coisas que antes davam misteriosamente errado após elogios, agora permanecem firmes e fortes. Você vai perceber que sua prosperidade cresce de forma mais estável, sustentável e protegida. Você vai sentir uma paz interior profunda, sabendo que suas bênçãos estão seladas, suas conquistas estão blindadas, sua vida está protegida. E o mais lindo de tudo, você vai se tornar uma fonte de bênção para outros. Quando você desenvolve o olho bom genuíno, quando você olha o sucesso alheio com alegria sincera, quando você abençoa genuinamente quem te rodeia, você espalha luz por onde passa. Você se torna um canal de abundância divina, não apenas um receptor. E o universo multiplica infinitamente aquilo que você dá generosamente. Essa é a lei espiritual máxima. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você protege sua prosperidade com humildade, mais prosperidade você recebe para proteger. Quanto mais você usa o Baruch Hashem com gratidão genuína, mais motivos Deus te dá para continuar usando. Que você seja abençoado com saúde inabalável que resiste a todos os ataques energéticos.
que você prospere continuamente com abundância protegida e multiplicada. Que sua família seja cercada por harmonia blindada contra a inveja externa. Que suas conquistas sejam seladas com proteção divina impenetrável. Que você seja como aquela árvore frutífera mencionada nas Escrituras Sagradas, que cresce forte, linda e abundante, acima do alcance do olho invejoso, conectada profundamente à fonte de água viva que nunca seca, produzindo frutos doces em todas as estações, abençoando a todos que se aproximam com sombra generosa e nutrição abundante. Baruch Hashem. Por você que assistiu até o final. Baruch Hashem, por cada bênção que você vai proteger daqui em diante. Baruch Hashem, por cada prosperidade que vai florescer na sua vida, protegida pelo código sagrado que você acabou de receber. Se este vídeo transformou sua compreensão sobre como proteger suas bênçãos e blindar sua prosperidade, eu quero muito saber de você. Comente aqui embaixo de qual cidade, qual estado ou qual país você está nos assistindo neste momento. Escreva Baruch Hashem, seguido da sua localização. Isso cria uma corrente de energia positiva global que fortalece a proteção de todos nós. E me conte, qual foi o ensinamento mais poderoso que você vai aplicar imediatamente na sua vida? Foi o código Baruch Hashem? A bênção matinal de 40 dias? O exercício do olho bom? Compartilhe nos comentários porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se você ainda não se inscreveu neste canal, clique em inscrever-se agora e ative o sininho porque toda semana trazemos revelações profundas da Cabala judaica que podem revolucionar sua prosperidade, sua proteção espiritual e sua conexão com o divino. Que suas bênçãos se multipliquem como as estrelas do céu, incontáveis, eternas e eternamente protegidas. Baruch Hashem.